O Ministério Público Federal abre investigação para apurar as denúncias de assédio sexual envolvendo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O caso corre sob sigilo, foi revelado pelo site Metrópolis, que ouviu 5 funcionárias do banco sob condição de anonimato. As denúncias que começaram a surgir no fim do ano passado incluem toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites incompatíveis à relação de trabalho. O assédio, de acordo com as funcionárias, acontecia, na maior parte das vezes, em viagens do programa Caixa Mais Brasil. Bem, segundo um dos relatos, Pedro Guimarães escolhia preferencialmente mulheres bonitas que, se despertassem interesse, eram convidadas para trabalhar em Brasília. Nas viagens, ainda de acordo com as funcionárias, muitas eram chamadas para irem ao quarto do chefe, com suposta urgência para levar itens como carregador de celular, sal de fruta e remédios. Em uma dessas ocasiões, uma delas encontrou Pedro Guimarães vestindo apenas samba canção, nos horários de folga. Elas eram convidadas ainda para irem à sauna ou à piscina dos hotéis. Outra funcionária contou que o presidente da Caixa era insistente, usava a posição de poder e chegou a passar a mão nas nádegas dela. Tem altas baixarias aqui no outro caso, durante uma viagem. Geralmente essas supostas... Bom, essas denúncias se referem a casos supostamente ocorridos em viagens. O Pedro teria dado a chave do quarto dele, do hotel, para uma funcionária e dito a frase: "Vou botar aí na frente". É feio, hein? Kevin Spacey, que é um astro de Hollywood, ganhador de Oscar, desapareceu, sumiu, foi limado de Hollywood, que é um ambiente bastante, digamos, libertário. Já foi, né? Hoje não é mais. Por acusações muito parecidas com essa. Passar a mão nas nádegas, assediar funcionários e funcionárias, colegas e colegas. Será que o governo Bolsonaro será leniente com essas denúncias? A expectativa é que não. Ontem, Bolsonaro reuniu-se com Pedro Guimarães e o que os analistas esperam é que ele deixe o cargo nesta quarta-feira. Para o presidente, de acordo com aliados, as denúncias de assédio são inadmissíveis. Muito bem. A Caixa, por sua vez, cancelou uma coletiva que seria concedida hoje pelo presidente do banco no lançamento do Plano Safra. Em nota, a instituição disse que ainda não tomou conhecimento das acusações e que adota medidas para eliminar qualquer tipo de assédio mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça. A acompanhar. Claro que a gente vai trazer mais informações a respeito dessas denúncias e também das consequências dela ao longo da programação. Agora a gente segue com informação de Brasília, porque a oposição protocola o requerimento para a abertura da CPI do MEC, mas a criação ainda depende da leitura em plenário. Fala, Natália Pazzi. Cabe agora ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler em plenário o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC para que sejam iniciados os trabalhos dos senadores. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, o documento totalizou 31 assinaturas. Em coletivo, o parlamentar afirmou que há fortes indícios que esquemas de corrupção no Ministério da Educação chegam ao Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro, das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton dão conta, inequivocadamente, de que existe indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto. O documento protocolado prevê que os trabalhos da comissão deverão ocorrer em 90 dias, com limite de despesas de R$90 mil para apurar as supostas irregularidades na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A oposição cita os crimes de peculato, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. A criação da comissão ganhou força depois que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em uma operação da Polícia Federal. Um dia depois, o ex-ministro foi solto, mas as investigações continuam. E aí, o que você tem como ferramenta contra uma CPI? Liberação de verbas, né? Contra a CPI do MEC, o governo decidiu acelerar a liberação de verbas daquele chamado orçamento secreto. Escandaloso. Desde a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro na semana passada, foram quase 6 bilhões de reais distribuídos. O valor corresponde a 35% do total previsto
para o ano inteiro. Em uma outra frente, o governo deve tentar barrar a criação da CPI no Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, mais 2 pedidos de investigação de Jair Bolsonaro, suspeito de interferir nas investigações do MEC, foram enviados à Procuradoria-Geral da República. Em um deles, a ministra Carmen Lúcia classificou os indícios como graves. O outro está sob a relatoria de Alexandre de Moraes. Os 2 pedidos se baseiam na conversa entre Milton Ribeiro e a filha dele no dia 9 de junho, 13 dias antes da Operação Acesso Pago. Na ligação, o ex-ministro diz ter falado com Jair Bolsonaro, que, segundo ele, tinha um pressentimento de que Milton seria alvo de busca e apreensão. Em outra frente, a Controladoria-Geral da União vê vantagem indevida a Milton Ribeiro na distribuição de bíblias por pastores aliados com fotos do então chefe do MEC. A conclusão está em apuração preliminar aberta pela CGU, que considerou haver promoção pessoal do ex-ministro. As bíblias foram impressas pela gráfica do pastor Gilmar Santos e distribuídas em eventos com prefeitos no Pará e também no Maranhão. Cada uma delas custou R$70. Vamos falar agora sobre um outro assunto que mexe com a vida de todo mundo, os combustíveis. A entrega da PEC que eleva o Auxílio Brasil e cria um auxílio para os caminhoneiros volta a ser adiado. Márcio Rocha tem os detalhes. O senador Fernando Bezerra Coelho, relator da proposta de emenda à Constituição que trata dos combustíveis, vai apresentar o relatório final do texto nesta quarta-feira. Essa foi a 4ª vez que Bezerra adiou a apresentação do documento. Ele alegou necessidade de conclusão das avaliações técnicas e jurídicas. Por enquanto, as expectativas continuam as mesmas. O texto deve incluir um aumento de R$200 no Auxílio Brasil, além de criar o chamado voucher caminhoneiro, que deve ser de R$1.000 para ajudar no custo do óleo diesel. Mesmo com tantos adiamentos, o Senado deve votar essa PEC ainda nesta semana, mas a Câmara ainda precisa analisar a questão antes da medida ir para a promulgação do Congresso. No STF ainda não há acordo entre União e Estado sobre as mudanças nas regras do ICMS. Rafael Procópio. O governo federal e os estados têm 24 horas para apresentar propostas que permitam chegar a um acordo sobre a alíquota do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O prazo foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, relator de ações que tratam do tema no Supremo Tribunal Federal. Ontem, ele mediou uma audiência de conciliação virtual com representantes da União e dos governadores, mas não houve acordo. No encontro, o ministro pediu coesão, criatividade e, mais ainda, sensibilidade para buscar uma solução ao aumento dos combustíveis. Além de estados e União, também participaram da audiência membros do Ministério Público Federal, da Câmara dos Deputados e do Ministério da Economia. Na audiência, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda estimou perdas de R$100 bilhões com as mudanças e propuseram 4 itens, entre eles usar a base de cálculo do ICMS sobre o diesel na média dos últimos 60 meses e não vincular a alíquota geral do imposto com o princípio da essencialidade no caso dos combustíveis. Ontem, 11 estados e o Distrito Federal entraram no STF contra a lei que limita a alíquota do ICMS entre 17% e 18% sobre energia e combustíveis. A ação foi protocolada após São Paulo, Goiás e Espírito Santo reduzirem o imposto, que causou mal-estar entre os governadores que esperavam uma saída conjunta. Detalhe, a Sheila lembrava aqui fora do ar, São Paulo, Goiás e Espírito Santo são 3 estados em que o governador é candidato à reeleição. Para os estados, a lei representa um intervencionismo sem precedentes da União nos demais entes federativos por meio de desonerações tributárias. O entendimento é de que o Palácio do Planalto quer resolver o problema da inflação no Brasil com um passe de mágica. Ao Band News TV, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou que, apesar da redução no estado, as conversas vão continuar ocorrendo em Brasília. Nós estamos, nesse momento, dialogando com o Supremo Tribunal Federal para avaliar caminhos de compensação dos estados que estão perdendo essa receita, no caso de São Paulo, e que, naturalmente, vai precisar de recursos para financiar suas políticas públicas. Vamos avaliar no entendimento com o Supremo, com o Poder Executivo Nacional e com o Congresso, se a gente tem um caminho de consenso para que a gente não comprometa os investimentos nos estados e municípios. Transformar a redução no preço dos combustíveis em capital político. A gente estava falando desses dias, né? É o tal do milagre. Bom, e na Petrobras... É populismo puro, né, cara? Exatamente. É por isso que a gente apontou aqui que governadores de São Paulo, Goiás e Espírito Santo são candidatos à reeleição. Eles não querem se arriscar a tomar uma medida necessária, porém dolorosa, de lutar contra essa redução do ICMS que vai tirar dinheiro de escolas,
postos de saúde, municípios. É dinheiro que vai diretamente para a saúde, para a educação e para os municípios. Essa gente não está tendo o menor pudor em quebrar o Brasil no ano que vem para subsidiar preço de gasolina. Se é para subsidiar alguma coisa, fazer algum esforço coletivo no sentido de trazer algum alívio à população, a prioridade não deveria ser um combustível fóssil que favorece principalmente a classe média. O diesel, vá lá. O Brasil depende do diesel para o transporte, inclusive de alimentos. Mas e a cesta básica? Que está subindo quase 50% em um ano. Né? Esse país vai se tornar ingovernável em 2023 porque os políticos estão tentando garantir, desde o Planalto até os palácios espalhados pelo Brasil, porque governador adora morar num palácio, estão implodindo as contas públicas do Brasil e criando uma bomba atômica fiscal que vai explodir no colo, talvez, deles, que estarão nessas cadeiras no ano que vem. Deixa eu só citar aqui o nosso ouvinte Hélio Renfranchi, ele é consultor dessa área. E ontem a gente estava falando sobre a redução no preço dos combustíveis, né? Trazendo aí o governador do estado de São Paulo e o secretário de Finanças aqui do estado, secretário da Fazenda, estava anunciando, né, com pompa e circunstância, essa queda na redução dos combustíveis aqui, da cobrança dos combustíveis em São Paulo. A gente estava falando sobre isso. E aí o nosso ouvinte Hélio, que é consultor, disse, olha, gente, é o seguinte... o que está acontecendo agora, nesse momento, ainda não é a dedução relativa ao ICMS em São Paulo. O que é que está derrubando, por enquanto, o preço dos combustíveis por aqui? É ainda a isenção de PIS e COFINS, e não ICMS, porque ICMS, isso vai ser repassado para as distribuidoras em 2 ou 3 vezes. Então, a gente vai ter essa redução gradativa. Isso que a gente está observando é outra coisa, ainda não é. E o governo do estado de São Paulo faz questão de deixar, não só do governo do estado de São Paulo, mas, enfim, quem está tentando tirar algum tipo de vantagem, né, com relação a capital político disso aí, está associando diretamente uma coisa a outra. E o nosso ouvinte, que é consultor justamente nessa área de finanças e trabalha, né, com as distribuidoras, está dizendo, olha, não é exatamente isso. Claro que, quando é o contrário, quando é para subir o preço dos combustíveis, aí é imediato mesmo, né? Mas, nesse caso, ele está dizendo para a gente prestar um pouco mais de atenção, porque essa redução vem com o tempo. E falando ainda em Petrobras, Caio Paes de Andrade assume a presidência e a Andresa Busani vai trazer mais detalhes. Sem a realização de uma cerimônia oficial, Caio Mário Paes de Andrade toma posse do cargo de presidente da Petrobras em agenda interna na sede da empresa no Rio de Janeiro. O gestor foi aprovado como membro do Conselho de Administração e CEO da companhia em reunião feita na segunda-feira. De acordo com a companhia, a decisão que o torna conselheiro segue até a realização da próxima Assembleia Geral de Acionistas, ainda sem data agendada. Já o de presidente é válido até abril de 2023. No entanto, a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras e a Federação Única dos Petroleiros entraram com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários contra a nomeação. As entidades ameaçam ainda ir à Justiça. Uma das alegações é que a decisão não passou pela Assembleia Geral de Acionistas. Vamos falar agora sobre a paralisação de motoristas e cobradores, deixando mais de 1,5 milhão de pessoas sem ônibus em São Paulo nesta manhã. De novo, né? Porque tem poucos dias a gente estava falando exatamente do mesmo assunto. O Renan Suquevicius está conosco, vai trazer um panorama de como é que está amanhã em São Paulo. Fala aí, Renan, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Você, os nossos ouvintes, pois é, mais de 600 linhas que ficaram sem os ônibus hoje, 6 mil coletivos não deixaram as garagens hoje em São Paulo. Como você disse, mais de 1,5 milhão de paulistanos afetados por essa greve. Eu falo aqui de um dos terminais da Zona Sul de São Paulo, o Terminal Santo Amaro. Por aqui a movimentação está bem abaixo para uma manhã, né, horário de pico. A gente sabe que o movimento é sempre muito grande, mas como não tem esses ônibus maiores, articulados, biarticulados, a quantidade de passageiros nas plataformas caiu bem. Só os ônibus menores que vêm dos bairros é que estão chegando aqui no terminal. Os passageiros, quando chegam aqui, precisam encontrar alguma alternativa. Pegam um sistema de trem, de metrô, ou então tentam os carros por aplicativo. Diferentemente de 2 semanas atrás, quando se falou muito dessa expectativa de paralisação, muitos passageiros, boa parte dos passageiros já sabia dessa possibilidade de greve, já estavam preparados. Hoje eu falei com muita gente aqui que não estava preparada nem sequer sabia que haveria uma paralisação, não sabia nem o que fazer ao não encontrar o ônibus aqui.
nós ouvimos vários passageiros logo no comecinho do dia que relataram essa manhã complicada por causa da paralisação. São 2 garagens próximas da minha casa. Passei em frente às mesmas, elas estão fechadas e não saíram nenhum ônibus das garagens próximas da minha casa. Não tem ônibus nenhum. Está todo mundo aqui nos pontos aqui. Mais uma vez nesse calvário nosso, né? Tive mais uma vez que andar 3,5 km para 4 km. Geralmente o meu trajeto eu pego um ônibus só que como não tem ônibus eu tenho que andar até a estação. Pegar 2 metrô e andar um pouquinho para poder chegar por aqui. Voltar para casa, trabalho de doméstica ali na Brigadeiro. E aí ainda bem que a patroa é compreensiva, né? E ainda tô na experiência ainda. Você viu, né, Renan? Ela tá dizendo ainda bem que a patroa é compreensiva, né? Porque dá para acreditar que ainda assim são tantas as paralisações, né, que a gente enfrentou nos últimos meses, nas últimas semanas, e tem gente que ainda não desconfia, que ainda não dá o crédito, né, para a pessoa que trabalha dentro da própria casa dela e faz essas cobranças que são impossíveis de serem atendidas, e que é cobranças conseguir... absurdas, né, cara? Então, não tem como eu ser tô pagando atendido. seus salários e tenho a obrigação de estar aqui. É. Já cansei de ouvir o ouvinte dizendo isso, que já escutou isso de empregador, para estar ali como? Pega um Uber e vai. Tá caro nesse momento, né? Enfim, a gente já falou da tal da tarifa dinâmica. Renan, você tá por aí, tá conseguindo ouvir a gente? Estou ouvindo sim, vocês. Pois é, acho que o alerta que a gente faz aqui aos passageiros, a quem depende do transporte, e também de quem trabalha com pessoas que dependem do transporte, para serem mais compreensivas, porque de fato não tem ônibus. Eu conversei com 2 pessoas agora há pouco. Elas pegam um ônibus, inclusive um ônibus que sai daqui do terminal e vai para o Hospital das Clínicas, que muita gente no Brasil todo conhece, né? O hospital referência aqui no país, e esse ônibus que vai para o hospital não está funcionando. E essas pessoas, uma mulher é diarista e um outro rapaz é um cozinheiro. E eles não iam conseguir chegar no horário que eles previam, que eles se programaram todos os dias, porque não sabiam dessa paralisação, né? A decisão saiu ontem, no fim da tarde, e muitas pessoas, pelo trabalho, né, passam o dia trabalhando, às vezes sem acesso à informação, levam muito tempo se deslocando nos ônibus, não tem tempo de, às vezes, consumir mesmo informação, consumir notícias. Por isso o trabalho importante da Band News FM, informando ao longo da madrugada, inclusive, para esses passageiros sobre a greve, mas muitas pessoas não ficaram sabendo e agora vão demorar muito mais tempo, vão chegar atrasadas se conseguirem chegar ao trabalho por causa da paralisação dos ônibus. Pois é, não, isso é real. Ontem aconteceu, né? Encontrei uma pessoa que usa ônibus todos os dias e eu informei, não pelo rádio. Mas eu disse, olha, você tá sabendo que vai ter greve amanhã? Não tô, é sério? É. Mas dessa vez vai ser de verdade? Porque assim, já teve ameaça e não teve paralisação. Aí eles anunciaram a greve, aí no fim das contas até tinha um coletivo ou outro. É difícil, é complicado anunciar greve nesse horário, pega as pessoas assim totalmente de surpresa e não tem como, né? E ficam praticamente sem alternativa. Isso. E tal, e não está adiantando. Essa coisa de multar, né, quando sai decisão da justiça, e foi o caso de São Paulo, como já houve em outras paralisações em outros estados, quando esse assunto vai parar na justiça e a justiça determina que pelo menos 70% ou 80% da frota estejam nas ruas, e aí os caras não cumprem, dão de ombros para a decisão judicial, não pagam multa ou recorrem de multa, estão nem aí para multa e as pessoas continuam sendo penalizadas. Quem mais precisa acaba sendo penalizado. Daqui a pouquinho, Renan, a gente volta a fazer contato quando a gente estiver com a programação específica para São Paulo. Aí a gente volta a falar, inclusive, de outros pontos da cidade. Bom trabalho para você. Até mais, Renan. Só lembrando... Obrigado. Sheila, se eu pudesse fazer só uma pontuação importante, claro. Isso é rapidamente. Sobre a quantidade dos ônibus circulando. Assim como aconteceu há 2 semanas, há ônibus circulando, mas são os ônibus menores. É muito importante pontuar isso, sobretudo a região sul da cidade, o ouvinte de São Paulo, que está fora de São Paulo e não conhece, é uma região muito grande, extensa. Região de Parelheiros, Grajaú é muito distante do centro da cidade. Então há ônibus que fazem pelo menos a metade do percurso. Saem do extremo sul e chegam até um ponto da Zona Sul, aqui Terminal Santo Amaro. Mas os ônibus os passageiros que chegam até aqui não conseguem continuar até o centro da capital. Não há ônibus para chegar até o centro ou para outras regiões. Então essa, às vezes, é um pouco a confusão. Tem alguns ônibus circulando, mas aqueles mais importantes, maiores, que carregam mais gente, esses não estão circulando. São Paulo é uma cidade
gigantesca, né? Gigantesca. Até pra gente é surpreendente muitas vezes quem circula todos os dias por aí. Não acaba nunca, né? Você sai da Zona Sul e vai pro centro. Quando o Renan fala que a Zona Sul é extensa e distante do centro, ele tá falando sério. No extremo sul de São Paulo tem terras indígenas. A terra dos Tenondé-Porá. Ai, será que eu tô falando certo, meu Deus? Que fica ali entre Parelheiros e Marcilac. Então, São Paulo é realmente muito extensa. Isso na cidade de São Paulo, tá, gente? É. Dentro do município de São Paulo. Informação importante para quem está na cidade, o rodízio, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, está suspenso hoje. E a circulação pelas faixas exclusivas de ônibus também foi liberada. Daqui a pouquinho mais informações. Bom, a gente vai para o Rio de Janeiro agora porque depois de decisão da justiça, a mãe do menino Henri volta para a cadeia. Destaque da Nicole Tim. Deve ser transferida agora pela manhã para um batalhão prisional Monique Medeiros, acusada de participar da morte do próprio filho Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. Ontem, a Justiça do Rio determinou que a ré volte para o presídio. Ao ter a prisão preventiva expedida novamente, Monique foi levada para a delegacia da Barra da Tijuca, onde passou a noite. Desde o dia 5 de abril, Monique estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica e não podia sair de casa. A defesa dela havia argumentado que a acusada sofria ameaças no presídio. A taxa de homicídios cai ao menor nível dos últimos 10 anos do Brasil, mas cresce em estados da região norte do país. E é de lá que a gente tem informação direto de Manaus. O Arthur Coelho está conosco, vai trazer essas informações. Fala aí, Arthur. O Brasil registra a menor taxa de homicídios em 10 anos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem, o país teve em 2021 47.503 mortes, representando uma queda de 6% na comparação com 2020 e é o menor registrado desde 2011, quando se inicia a série histórica. Já nas capitais, a cidade de São Paulo teve a menor taxa de mortes violentas, com 7,7 mortes por 100 mil habitantes. Macapá foi a que teve a maior taxa, com 63,2 mortes por 100 mil habitantes. Entre as 10 primeiras capitais que tiveram aumento na variação de mortes violenta, também estão Manaus, Boa Vista e Porto Velho, todas na região norte. As 4 cidades do norte também estão entre as 6 que tiveram alta no país, junto com Teresina e Salvador. A região foi a única que teve aumento na violência no ano passado. Outro dado importante é que a cidade de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, é apontada como a cidade que tem o maior número de mortes violentas intencionais no Brasil. O município, que tem uma população aproximada de 7.500 habitantes, é predominantemente rural. Segundo o estudo, a taxa média entre 2019 e 2021 é de 224 homicídios por 100 mil habitantes. Vamos lá, tem vários recortes dentro desse estudo aqui. Vou falar primeiro sobre o que o anuário revela em relação a estupros. Houve um aumento de 4% nos crimes de estupro em 2021. Só entre as meninas de até 13 anos foram mais de 30 mil casos, ou seja, 1 a cada 17 minutos. No geral, 9 em cada 10 registros têm mulheres como vítimas. Não, eu ia Diga citar lá, esse outro caso aqui, Sheila, esse outro aspecto que é o seguinte: em 2021, o Brasil registrou quase 28 mil casos de stalking contra mulheres, ou seja, mais de 3 por hora. O que é stalking? Foi tipificado no ano passado esse crime que ocorre quando a vítima é perseguida, e aí não importa, pode ser meio físico ou digital, e também ameaçada de forma que tenha a liberdade restringida. A pena varia entre 6 meses e 3 anos de prisão. Temos mais alguns indicadores importantes aqui. Crimes de estelionato. A gente falava, né, sobre os golpes. O Brasil virou uma floresta em que os animais a gente fica fugindo de golpe o tempo todo. Os crimes de golpes, de estelionatos, dispararam no Brasil. Foram 1.260.000 casos em 2021, uma alta de 36% na comparação com o ano anterior. Quando a gente faz um recorte específico de golpes por meios eletrônicos, o aumento é ainda mais assombroso, 75%. Eram 34 mil ocorrências no ano anterior, passaram para 60 mil. Olha que coisa impressionante. E em 2019, o último ano pré-pandemia, eram 14.677 casos, ou seja, esse número
praticamente quadruplicou. O acesso a armas de fogo também disparou nos últimos anos aqui no Brasil. Isso faz parte da política de governo de Jair Bolsonaro e os números são realmente surpreendentes. Havia 63 mil caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas no Brasil em 2017. Sabe qual é o número agora? 673 mil. 11 vezes mais do que a gente tinha 5 anos atrás. O Ministério Público não comentou os dados e também o Colégio Nacional de Secretários de Segurança. Bom, o equipamento médico pode ter causado um incêndio que deixou mortos na Santa Casa de Belo Horizonte. Jader Xavier vai trazer os detalhes. A Polícia Civil e a Santa Casa de BH estão divergindo sobre o número de mortos durante o incêndio que atingiu o 10º andar do hospital nesta segunda-feira. A polícia afirma que 3 corpos de pacientes foram recebidos no IML. Já a Santa Casa afirma que 2 pessoas que estavam em estado grave morreram durante o processo de transferência de pacientes. Assim como o hospital, o Corpo de Bombeiros afirma que essas mortes não ocorreram por queimadura ou intoxicação de fumaça no incêndio. A suspeita é que o fogo começou após a explosão de um equipamento médico, segundo o porta-voz dos bombeiros, Tenente Pedro Aihara. O relato que a gente teve da profissional que estava dentro do local é que aconteceu uma pequena explosão em determinado equipamento. A partir disso começou um princípio de incêndio. Cerca de 930 pacientes foram retirados às pressas durante o incêndio. 25 funcionários que inalaram fumaça continuam em observação. Sobe para 56 o número de mortos encontrados em um caminhão na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Arthur Queiroz. Autoridades do Texas, nos Estados Unidos, ainda tentam identificar os mais de 50 corpos encontrados na caçamba de um caminhão que estava em San Antônio, a cerca de 250 quilômetros da fronteira entre o país e o México. Ainda não há um prazo para a conclusão desses trabalhos. Entre as vítimas há pessoas do México, Guatemala e Honduras. São mexicanos que foram acusados por promotores federais de serem estrangeiros ilegais com posse de armas de fogo. Em comunicado, o presidente americano lamentou o caso e disse que o tráfico de pessoas é uma vergonha. Joe Biden afirmou que o governo vai seguir fazendo o possível para combater as atividades de contrabandistas e traficantes de seres humanos que se aproveitam de pessoas que procuram entrar no país. Já o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que a situação é uma tremenda desgraça e que a migração ilegal será o tema central do encontro com o líder da Casa Branca, marcado para o dia 12 de julho. Bom, e ontem, vamos falar de futebol agora, Sheila? Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? Vamos. Ontem, na Neoquímica Arena, Perdeu. Corinthians e Boca Juniors ficaram só no 0x0. Pois é, perdeu o pênalti. Foi bom, não? Que acordada, Beno. Ai, gente. Você ficou, é? Tá um 0x0 é dureza, né? Ficar acordado até tarde. Não achei que valia a pena, não. O Maurício Ferreira tem os detalhes. Os finalistas da Copa Libertadores de 2021 iniciam a caminhada nas oitavas de final do torneio continental. Às 7h15 da noite, o tricampeão Palmeiras pegará o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, com transmissão da Band News FM. Já às 9h30 da noite, será a vez do Flamengo entrar em campo contra o Tolima em Ibagué, na Colômbia, sem Dorival Júnior, punido pela Conmebol por atitude antidesportiva, ainda quando comandava o Ceará. Ontem, o único vencedor foi o Atlético Paranaense, que bateu o Libertad por 2-1 na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro empatou com o Emelec por 1-1 no Equador, enquanto Corinthians e Boca Juniors não tiraram o 0 do placar na Neoquímica Arena. Bom, agora a parte ainda mais triste, a parte triste mesmo. De novo, esses imbecis desses torcedores do Boca Cara, Juniors inacreditável. foram flagrados fazendo aqueles gestos de macaco. Um deles fez uma saudação nazista e foram presos 3 desses imbecis que cometeram crimes na Neoquímica Arena. 2 deles, incluindo um argentino que mora em São Paulo há 4 anos, foram filmados imitando macacos nas arquibancadas em direção aos corintianos. Vão responder por injúria racial. Tiveram fiança estipulada em R$20 mil para cada um. Tá bem pago. Um terceiro torcedor foi detido depois que fez uma saudação nazista. Gente, o que tá acontecendo com o mundo? Gente. Ele disse que estava mandando um beijo. Inicialmente seria liberado pelos policiais. Ah lá, a gente tá mostrando as imagens aqui na nossa live. Ele de fato beija a mão. Mas aquele braço esticado não combina com quem tá mandando um beijo. Me parece uma combinação das duas coisas.
Enfim, ele seria inicialmente liberado pelos policiais, mas eles mudaram de ideia ao analisarem o conteúdo do vídeo. É o que explica o delegado César Saad. Na verdade, no vídeo que nós temos aqui, dá para ver que ele manda um beijo, né? Mas logo em seguida do beijo ele levanta a mão, né? No sentido de fazer mesmo um gesto nazista. E aí os próprios torcedores do Corinthians começam a gritar, né? Nazista, nazista, nazista. E aí ele repete mais uma vez esse ato. Foi pro VAR, né? Foi pro VAR da polícia. Foi pro VAR e a polícia concluiu o que parece ser mesmo uma saudação nazista. O argentino foi autuado por apologia ao crime, que, diferente de injúria racial, é inafiançável e vai seguir detido até passar por uma audiência de custódia. Em abril, um outro torcedor do Boca Juniors foi detido após imitar um macaco na arquibancada do estádio do Corinthians. Isso não é crime na Argentina, mas aqui está tipificado como injúria racial. Ele pagou fiança e foi solto. O clube também já foi multado em R$100 mil por atos racistas de torcedores em outra partida contra o Timão no La Bombonera. Aliás, tudo errado, né? Antes do jogo e depois do jogo, porque antes do jogo o ônibus do Boca foi apedrejado por torcedores do Corinthians, Sheila. Pois é, a caminho, né, da Neoquímica Arena, esse ônibus foi apedrejado, foi bem atingido. Aliás, teve gente que ficou ferida, segundo as pessoas que estavam por lá e viram a situação. Foi no complexo ali da Jacupêssego, em São Paulo. Fica mais ou menos uns 5 quilômetros de distância da arena do Corinthians, e teve gente ferida. Um dirigente do Boca foi atingido na perna, teve ferimentos leves. Agora, é brincadeira, né, cara? Que sequência horrorosa, né? Antes, ônibus apedrejado, com gente ferida, e aí durante a partida, esse episódio aí sobre o qual a gente está falando, desses caras que estão presos ainda. Bom, agora a gente fala de seleção brasileira porque o técnico Tite fala sobre a preparação para a Copa do Mundo em entrevista exclusiva aqui à Band News FM. Aline Fanelli. Tite diz que enfrentar a Argentina na última data disponível antes da estreia na Copa do Mundo traz prejuízo grande para o Brasil. A FIFA determinou que os times devem entrar em campo novamente para tornar válida a 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo em setembro. Em entrevista exclusiva à Band News FM, o treinador da seleção brasileira afirmou que esse confronto ainda é uma incógnita e que não há nenhum benefício em disputá-lo. Ela tem uma condição de uma fase ainda de classificação, de formatação da equipe, e não um jogo onde ele pode estar a 61 dias do início de uma Copa do Mundo, e aí tu correu o risco de ter um atleta expulso ou que tome um cartão e que fique fora de uma estreia de Copa do Mundo. Então, ela traz um prejuízo para nós bastante grande, bastante considerável nesse aspecto, até porque a seleção brasileira não fez absolutamente nada para que fosse punida em relação ao jogo. Bom, daqui a pouco você ouve mais da entrevista exclusiva concedida pelo técnico Tite à Band News FM. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como vai, meu caro Megali? O teu Corinthians ontem pipocou. Não pode perder pênalti em casa. O Hulk também perdeu. E o Corinthians, pra mim, tá eliminado. Eliminado, viu, Carla Bigato? Viu, Sheila Magalhães? Porque o Corinthians... eu tenho a matemática do jogo na volta de La Bombonera. Vou explicar. O Corinthians vai enfrentar o La Bombonera, o pior lugar do mundo para se decidir alguma coisa em matéria de futebol pro visitante. Então eu fiz as contas, porque eu joguei bola, eu conheço tudo. O Corinthians tem, olha, primeiro eu vou falar do Boca. O Boca tem 71,27% de chance de eliminar o Corinthians. O Corinthians tem esse restinho aí. Portanto, pra mim, o Corinthians dançou. Conheço essa bagaça, eu acerto tudo. E no mais, hein, nós tivemos aqui pela Libertadores da América, além de Emelec 1, Atlético Mineiro 1, o Hulk perdeu um pênalti, bateu igual o nariz dele, mas é o maior jogador que o Brasil tem em qualquer parte do mundo. O Atlético Paranaense com a bola cheia com o Filipão, hein? Atlético Paranaense 2, Libertad 1. E o Corinthians, então, só empatou com o Boca e pra mim tá fora. E na Sul-Americana, nós tivemos também o Colo-Colo batendo o Internacional por 2-0. O Inter foi operado nesse jogo, hein? Portanto, foram os jogos de ontem
e um grande abraço para vocês. Ótima quarta-feira e até amanhã. Abraço, Milton. Muitos ouvintes perguntando se a gente não vai falar do caso Nelson Piquet, que virou uma espécie de persona não grata no mundo da Fórmula 1. Aliás, com toda razão. Falaremos sim na sequência com o nosso Felipe Quirin, logo após esse noticiário local, tá certo? Então já.